O nosso projeto é um gerenciador de tarefas no terminal, então eu vou rodar ele rapidamente para a gente ver como funciona. Assim que você roda ele, ele te dá algumas opções de o que você pode fazer. Então você pode consultar suas tarefas, excluir, editar, inserir novas tarefas. Então a gente pode aqui consultar, por exemplo, todas as tarefas, e ele traz aqui para a gente algumas tarefas. A gente pode também consultar as tarefas por ordem de data, sendo crescente ou decrescente, e por ordem de prioridade, também sendo crescente ou decrescente. Então vamos consultar por ordem crescente de data, e ele traz para a gente aqui ordenado por data. A gente pode também excluir uma tarefa. Quando a gente pede, ele fala para a gente digitar o ID, que é esse número que aparece aqui em cima. Então, se a gente digita, ele vai excluir a tarefa para a gente, e se a gente conferir de novo, a gente vai ver que a tarefa já foi excluída. Então, para finalizar, a gente pode inserir uma nova tarefa aqui e consultar ela para ver se está funcionando. Então, a gente consulta e a gente vê aqui a nossa nova tarefa já inserida. E daí, para a gente encerrar a sessão, é só a gente apertar a tecla 5 e encerra o programa, sendo que todas as tarefas já estão salvas no arquivo binário, que posteriormente, se o programa for aberto de novo, todas as suas tarefas vão estar salvas, você vai poder consultar elas, mesmo depois de encerrar o programa, e inserir novas tarefas. Então, professor, antes mesmo de começar a falar da função main, gostaria de primeiro falar da struct que criamos, onde ela recebe dados como, por exemplo, o ID, a descrição, o dia, o mês e o ano, a prioridade e, por último, a categoria. E bem, já falando sobre a função main nada mais é como apresentado inicialmente pelo Matheus, ela vai ser a entrada do nosso programa. Então, ela vai apresentar as ações que a pessoa deseja realizar, dividido entre o inserir nova tarefa, editar uma tarefa, vai apresentar também as consultas que a pessoa realizasse através do número de ação, consultar todas as tarefas, e também vai dar outras opções, como, por exemplo, ordenar e o que tipo de tarefa ela pretende encontrar. E enquanto o professor também agora, a nova função, o cria-tarefa, ela vai ser responsável por instanciar uma struct e ela vai receber os dados para poder fazer uma validação que prevém do usuário. Isso vai ficar responsável mais a cargo do Alê, que ele foi responsável por criar essa parte da função, mas a função cria-tarefa, ela também vai pegar os dados e vai poder permitir ao usuário que ele vai poder digitar a categoria e o seu compromisso, ou então vai poder fazer aviso com relação ao tipo de tarefa e digitar também a descrição do compromisso. Depois que a função cria-tarefa instancia uma struct de tarefa, essa struct ela é dada como parâmetro para a função salva-tarefa. A função salva-tarefa vai criar um arquivo binário, que é onde as tarefas vão ficar salvas para leitura depois que o programa for fechado, e ela também vai atribuir um ID para a tarefa baseado no tamanho do arquivo. Então, o ID não é dado pelo usuário. O ID é calculado na função salva-tarefa baseado no tamanho de uma struct e no tamanho do arquivo, e então é dado um número único para cada tarefa, que é salvo automaticamente em sequência, em cada vez que você chama a função salva-tarefa para uma tarefa diferente. A função consulta tarefas vai consultar todas as tarefas que foram salvas, então, no arquivo binário. Então, ela abre um ponteiro para o arquivo binário que foi salvo e ela vai iterar o arquivo imprimindo o ID, a categoria, a descrição, prioridade e data de todas as tarefas, enquanto ainda tiver algo para imprimir. A função consulta ordenada vai consultar ordenadamente as tarefas ou por data ou por prioridade, e isso é dado aqui na chamada da função. Então, esse parâmetros, se for 0 é data, se for 1 é prioridade. A ordem pode ser crescente ou decrescente, da mesma forma, se for 0 é crescente, se for 1 é decrescente. Então, o que a função faz? Ela vai abrir o arquivo binário e ler uma vez esse arquivo binário e atribuir a um ponteiro de ponteiros, vai atribuir dentro dessa estrutura que seria uma matriz, o ID e a data. Então, depois de atribuir ID e data, eu vou chamar aqui um quicksort,
que vai ordenar do jeito que foi mostrado na aula, com algumas adaptações para ele ordenar os ponteiros consultando as datas. E aqui é o que particiona baseado em um pivô do Quicksort, né? Então, depois de ordenada essa matriz com os ponteiros e as datas, ele vai, baseado no ID das tarefas que estão dentro dessa matriz, ele vai entrar nesse arquivo e consultar na ordem que ele precisa, de data ou prioridade crescente ou decrescente. Então, professor, agora eu vou contar a minha parte, né, que eu fiz as validações com o Gustavo, além de se fazer as consultas, além de realizar, ser responsável por fazer as consultas de prioridade, data e categoria, né. Para fazer as validações, eu basicamente peguei toda a entrada, fazendo que ela seja um char, ela sendo inteiro ou não, né, depois, por exemplo, a prioridade é um inteiro, só que a entrada dela é um char. Por quê? Porque eu jogo ela numa função chamada função valida inteiro. Porque aí essa função, ela compara cada caractere daquela entrada e vê se ela é um número ou uma letra através da tabela ASCII2. E aí, ela, através dessa função atoy, ela transforma o char em um int de novo. E aqui eu coloquei as previsões, né? Porque, por exemplo, a prioridade ela tem que ser entre 1 e 5. E o que ele faz? O usuário coloca lá, eu quero achar todas as tarefas com a prioridade 1. Então, aí ele abre o arquivo aqui em cima, né? Abre a tarefa desculpa, abre o arquivo mesmo. E aqui, no caso, se ele não conseguir abrir, vai dar erro. Aí ele compara. Ele dá o primeiro read na primeira tarefa e fala se a prioridade é igual à prioridade de entrada do usuário, ele vai imprimir a tarefa. E o mesmo vale para consulta data e consulta categoria. A diferença com consulta categoria, eu tive que fazer uma coisa a mais, que é comparar string. Para comparar string, eu tive que criar uma função que tira todos os espaços da string e outra função que compara caractere por caractere de cada uma das strings, sendo eles minúsculos, né? Tem uma outra função que transforma todos para minúsculos para poder comparar caractere com caractere, para poder falar se a palavra que ele digitou é igual à palavra da tarefa que vai estar lá no arquivo. Aí, se for, é a mesma coisa, ele imprime a tarefa. E na data, eu tive que fazer a mesma coisa. A última parte do programa, a gente dá a opção tanto de deletar uma tarefa quando o usuário termina ela, ou de editar a tarefa. Então, por exemplo, aqui, a primeira coisa que acontece é o usuário vai selecionar a tarefa que ele quer editar ou excluir. Então, ele vai aparecer as tarefas disponíveis através da função que já explicaram aqui, a consulta tarefas, e a gente vai receber do teclado qual que seria a tarefa que ele gostaria de editar ou excluir. Na função de excluir tarefa, a gente vai pegar o ID da tarefa que ele quer excluir e vamos criar um arquivo separado que ele vai receber todas as tarefas menos a que a gente gostaria de excluir. Foi a solução que a gente encontrou para excluir essa tarefa. Então, ele vai percorrer todo o arquivo, vai identificar a tarefa que a gente gostaria de excluir, não vai salvar nesse novo arquivo, e esse novo arquivo vai estar salvo somente com as tarefas que a gente gostaria. Ele vai usar também como apoio a função de salva-tarefa, exatamente para manter o formato de todas, e a função de editar tarefa, ela da mesma forma recebe o ID de uma tarefa que a gente gostaria de editar, e ela tem o mesmo princípio de você passar as tarefas para um arquivo separado. Só que, ao passar as tarefas de arquivo separado, exatamente a tarefa que a gente gostaria de editar vai entrar numa função da função de criar tarefa, já explicada aqui, vai receber o ID e vai continuar da mesma forma que a função de excluir, apenas substituindo esse novo texto e pulando esse texto no novo arquivo. E então, professor, para fazer o último comentário, a gente esqueceu de falar que o nosso projeto, quando ele abre um arquivo, ele vai verificar se o arquivo está vazio ou não, e após utilizá-lo, ele vai fechar o arquivo utilizado. E é isso.